Então, mais uma vez, bom dia. E estando aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser dia 8, mas nós já estamos antecipando aqui, não é? Como em outros lugares também já se estão antecipando as comemorações, eu gostaria de dizer algo importante para vocês. Deus, Ele nos ama com um amor maravilhoso, um amor que muitas vezes a gente não entende. Ele ama homens e mulheres, mas as mulheres... Olha, Jesus, quando ele foi enviado, ele escolheu 12 apóstolos, né? Foram 12 homens. Só que as mulheres tiveram uma participação muito especial no ministério de Jesus aqui na Terra. Vejam só, para começar, foi através de uma mulher que Jesus veio, certo? Maria recebeu o anúncio de que o Salvador viria. Ela foi escolhida por Deus a dedo, não era da tribo de Davi, tinha que ser uma pessoa da tribo de Davi, um descendente de Davi, e ela veio e ela foi escolhida por Deus para gerar sobrenaturalmente aquele que iria apagar as transgressões da humanidade, perdoar toda a transgressão cometida contra a justiça de Deus, de toda a humanidade. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus como Salvador, como justificador, como aquele que nos justifica de toda a transgressão contra a justiça de Deus, não é contra a justiça dos homens. Entendam isso, existe uma justiça superior, que é a justiça de Deus, a qual Cristo revela o seu ensino. Então ele veio para nos justificar dessas transgressões. Quer nós tenhamos ideia de quais sejam essas transgressões ou não, para a gente ter ideia, a gente tem que ir para a palavra de Deus, certo? Então, foi uma mulher que Deus escolheu para trazer o nosso justificador à terra, Maria. Durante o seu ministério, Jesus foi sustentado por mulheres. Está na palavra, certo? Lá em Lucas, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Lá em Lucas, se depois você quiser procurar, quiser anotar aí no seu celular, depois procurar. Lucas 8, 1, 3, você vai ler do versículo 1 ao 3. Lucas capítulo 8, você vai ver que eram mulheres piedosas, mulheres que tinham sido curadas por Jesus, mulheres que tinham recebido o amor de Deus através de Jesus e sustentavam o ministério dele com suas fazendas, certo? Quando Jesus chegou em Samaria, foi uma mulher da cidade de Sicar, essa cidade ficava em Samaria, a quem Jesus se revelou primeiro. Aos samaritanos, Jesus primeiramente se revelou a uma mulher, num poço, na história do poço. Alguns de vocês já devem ter lido essa história. Você pode ler lá no livro de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Você vai ver o momento auge, aonde ele diz à mulher que é o Messias, que é o enviado, que é ele o justificador das transgressões de toda a humanidade. Então foi uma mulher que ele se revelou ao povo de Samaria primeiro. E por fim, foram as mulheres que viram Jesus ressurreto primeiro. Pois é, não foram os homens demoraram para acreditar. Então, se você for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e ler lá a historinha do 1 ao 10, você vai ver que foi Maria Madalena junto com mais outras mulheres, e foi a elas que o Senhor se mostrou primeiro após ter sido ressurreto. Olha, eu sei que é uma história difícil de acreditar para muitas pessoas que Jesus ressuscitou. Mas veja só, nós acreditamos em muitas outras coisas sobrenaturais também. Não é? O mundo acredita em muitas outras coisas sobrenaturais. E por que não acreditar que Jesus ressuscitou? E por que não mais ainda acreditar que Jesus é capaz de nos ressuscitar se nós morrermos fisicamente? Ele prometeu isso. E ele prometeu algo mais, ele prometeu nos dar o seu reino. Foi para isso que ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Foi para isso que ele ressuscitou, para mostrar que é possível entrar no seu reino. Eu quero só dar um aviso a vocês. As igrejas cristãs, elas existem, católicas, evangélicas e outros tipos de igrejas que acreditam em Jesus, que acreditam em Deus, mas nenhuma delas é o reino de Deus. Eu quero deixar isso aqui bem claro. O reino de Deus é aquele que Jesus anunciou. O reino de Deus é perfeito, não há nele maldade alguma, não há nele imperfeição alguma. Então, se você está procurando o reino de Deus nas igrejas, você vai se decepcionar, porque as pessoas são imperfeitas. Eu sou a primeira a dizer que sou imperfeita. A minha carne falha.
eu cometo transgressões contra a justiça de Deus, eu cometo pecados. Mas graças a Deus por Jesus. Porque quando eu crio, meu espírito renasceu. Seja qual for a sua crença, hoje eu anuncio a você o reino de Deus. O reino de Deus anunciado às mulheres e aos homens desse lugar. Especialmente a você, mulher, que está aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher. O reino de Deus está disponível. Uma porta foi aberta por Jesus Cristo para que você entre nesse reino. Ele não é uma religião, ele não é uma igreja. Porém, são as igrejas cristãs na face da terra que anunciam esse reino, com todas as suas imperfeições. Deus escolheu pessoas imperfeitas para anunciarem o seu reino perfeito. Um reino, como eu disse, onde não há maldade. Todos nós estamos com essa oportunidade de entrar nesse lugar, fazermos parte desse reino. E acreditem, se vocês, eu ou vocês, ou algum de nós morrermos, antes de se cumprir a volta, a segunda, onde Ele vai mostrar a sua face, o Senhor Jesus vai voltar. Eu estou dizendo isso porque está escrito, não estou inventando essa história. Algumas pessoas acreditam, outras não, mas eu tenho que dizer o que está escrito. Ele vai voltar e vai mostrar a sua face às nações. E nesse dia, quem tiver morrido vai ressuscitar. E aqueles que tiverem sido justificados das suas transgressões contra a justiça de Deus. E aí você tem que conhecer pela palavra o que é a justiça de Deus. Aqueles que estiverem justificados vão estar no reino de Deus. E os que não vão ficar fora. Eu não vou falar para você aqui de céu e inferno porque já se falou demais. Já se mistificou demais sobre céu e inferno. Eu falo aqui sobre leis, sobre crime, transgressão, justiça e tudo mais, termos que vocês conhecem. Então fiquem cientes de que Deus, Ele é metódico, Ele é legalista, Ele não age fora da sua lei e nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos entendê-la. Não é aquilo que a gente acha, que a gente sente ou que a gente pensa. Deus, Ele age conforme uma justiça perfeita e nós precisamos conhecê-la. E eu gostaria de ler aqui uma passagem, né, já que nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Uma passagem que está em Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler aqui, eu vou ler no caso. Ninguém está com sua Bíblia, mas quem tiver a Bíblia no celular pode acompanhar aí. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Eu vou ler rapidinho, certo? É uma história onde uma mulher invade a casa onde o rei Jesus estava naquele momento, certo? E molha os pés dele com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, beija os pés de Jesus e ainda unge os pés dele com perfume. Vou ler para vocês e depois vou explicar rapidamente para a gente encerrar. Então, o trecho diz assim, preste atenção. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Aí Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito.
Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher por fim: sua fé a salvou. Vá em paz. Isso aqui é uma lição para todos nós, homens e mulheres. Homens e mulheres de todas as tribos, raças, nações e credos. Sabe por que essa mulher fez isso, meus queridos? Essa mulher fez isso porque ela enxergou em Jesus o seu justificador. Aquele que estava justificando e perdoando ela dos seus pecados. E quando eu falo pecados, eu estou falando de crimes. A linguagem de vocês, crimes contra a justiça do reino de Deus. Então ela enxergou ali o Rei Jesus. Ela enxergou ali o perdão das transgressões que ela cometia. Ela de si mesma não tinha condição de se justificar para entrar no reino de Deus. Ela enxergou quem Jesus era, coisa que o fariseu que estava lá e os outros não enxergavam. Eles viam Jesus só como profeta. Como os islâmicos veem hoje, os islâmicos acreditam em Jesus, sabia? Mas só que eles enxergam Jesus como profeta. Do mesmo jeito que os israelitas naquela época estavam enxergando. Então, poucas pessoas, poucos judeus naquela época, entre homens e mulheres, enxergaram quem Jesus era realmente. Enxergaram Jesus como justificador, como aquele que havia de ser enviado para justificar toda a humanidade, não somente os israelitas, de suas transgressões contra a justiça de Deus. Por isso que ela agiu daquela maneira tão emocionada. Ela fez algo que ninguém faria ali, que só uma pessoa que conhecesse a Jesus mesmo faria. Se ele aparecesse aqui hoje, de repente, ele não vai fazer isso. Mas se de repente ele aparecer, quem de nós o reconheceria? Quem de nós saberia discernir que ele é o nosso justificador? Existe um reino, como eu disse. E essa mulher, tudo que ela queria é estar nesse reino. Sabe por quê? Porque esse mundo não tem mais nada que dar. Ora, naquele tempo já era ruim, imagine hoje. Vocês sabem do que eu estou falando, né? A violência tem aumentado muito. Já existia muita violência naquela época, especialmente contra a mulher. Então a violência aumentou na face da terra demasiadamente. A maldade está se multiplicando sobre a terra demasiadamente. E esse mundo está se tornando cada vez pior para viver. Seja em qual lugar for, não se iluda. Estados Unidos, Canadá, Europa. A maldade está se alastrando sobre a face da terra. E nós estamos enxergando isso. Muita gente faz vista grossa e diz que esse mundo ainda tem jeito. Olha, o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que o mundo não tem jeito? Não. O mundo vai ter salvação para ele. Agora, jeito com as nossas coisas aqui não tem não. Ele está só piorando. Quem vê, quem consegue ver. Então nós precisamos entrar no reino de Deus urgentemente. Reino de Deus, como eu disse, não é a igreja. A igreja é o local onde nós vamos nos reunir para nos confraternizar, para cultuar a Deus. Quem conhece a Deus vai lá para cultuá-lo. Algumas pessoas vão na igreja para passear, ou porque gosta do pregador, ou por outros motivos. Mas quem realmente conhece a Deus vai para a igreja para cultuá-lo e para compartilhar com seus irmãos a sua fé. É para isso. A igreja não é lugar de perfeição, não. Não vão encontrar a perfeição na igreja. A perfeição é no reino de Deus. É isso que eu estou anunciando a vocês aqui hoje. Busquem o reino de Deus. Como eu tenho buscado, meu marido tem buscado, e nós temos achado que Ele possa se manifestar nas nossas vidas com toda a sua plenitude, assim como o Senhor Jesus ensinou no Pai Nosso. Ele disse que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, Pai, na terra, assim como ela é feita lá no teu reino, nos céus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E tem mais um recado que eu gostaria de deixar para vocês antes de terminar isso aqui. Deus não é o responsável pelo seu sofrimento. Não é o responsável pelo sofrimento na face da terra, pela maldade que se alastra. Ele não tem culpa. Deus não tem culpa.
Tudo que Deus quer é que nós entremos no seu reino e usufruamos dele. E ele disse isso para Jesus claramente. Entenda isso essa manhã. Deus não quer te fazer sofrer para você ser uma pessoa melhor. Ele quer que você entre no seu reino e usufrua de paz, de saúde, de cura, de segurança. Onde quer que você esteja, seja o pior lugar da face da terra, você vai se sentir seguro. É isso que Ele quer te dar. Ele não é o responsável pela morte dos teus entes queridos. Não foi Ele que levou. Deus não é responsável pela morte. Deus não é responsável por doença. Ele quer te curar, não te fazer adoecer. Sofrimento não faz ninguém melhor não, minha gente. O sofrimento que fala a palavra de Deus, que nos faz serem melhores, é o sofrimento por causa do Evangelho. Não é o sofrimento que o mundo nos causa, com doenças, com males, com separações no casamento, com perdas de entes familiares por causa de mortes e outras coisas, acidentes. Deus não é responsável por isso. Então que nessa manhã vocês entendam o reino de Deus, por favor. Eu sei que uma pregação não é suficiente para apagar todo um ensinamento de décadas e décadas e décadas que nós viemos recebendo, esquecendo o que está nos evangelhos. Mas eu estou aqui lembrando para vocês o que está lá. Quem não conhece, por favor, procure conhecer. Leia os evangelhos. Entenda o que Jesus falou. Ele não é responsável por nenhum dos sofrimentos que nós passamos. Todos nós estamos debaixo de uma lei chamada lei da semeadura. Está escrito em Gálatas: aquilo que o homem semear, isso colherá. Deus nos submete a essa lei. E também nos submete a outra. Depois que Cristo foi ressuscitado, que Ele foi sacrificado na cruz e ressuscitado, nós todos estamos submissos a uma outra lei. Não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu digo pecaram, eu entendo, transgrediram a justiça de Deus, e é necessário conhecer essa justiça. Não compare a justiça de Deus com a Constituição brasileira, nem com as leis criminais. Esqueça, é muito superior. E Jesus revela isso nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Também está revelado minuciosamente como se processa a justiça de Deus. Cada artigo, cada inciso, parágrafo da justiça de Deus está revelado no Novo Testamento. Então quero terminar por aqui. Eu sei que foi uma pregação curta, eu poderia dizer muito mais sobre Jesus, sobre o reino, sobre a justiça de Deus, mas eu encorajo vocês a buscá-lo. Mulheres, que no seu dia, o Dia Internacional da Mulher, você possa usufruir do maior presente de todos, a vida eterna, e entender o seu reino, o reino de Deus. Que Deus abençoe cada um. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só